Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de Química do Preveste. Sou o professor Edson Souza e nessa aula nós iremos encerrar a parte 2 do questionário de gases, ok? Vamos nessa? Questão 6. Algumas companhias tabagistas já foram acusadas de adicionarem amônia aos cigarros, numa tentativa de aumentar a liberação de nicotina, o que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra de cigarro libere 2 vezes 10 a menos 4 mol de amônia a 27 graus Celsius e a 1 atm de pressão. Dado para a gente a constante universal dos gases. O volume de NH3 gasoso em mililitros, olha aqui o detalhe, será aproximadamente. Então nós podemos utilizar a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT, onde todos os dados foram fornecidos para a gente. O cuidado que nós devemos ter aqui é que essa temperatura é a temperatura Kelvin. Então nós temos que pegar a temperatura que foi dada em Celsius, 27 graus, e somar com 273, ok? Vamos lá. Então substituindo os dados. Pressão 1 atm. O volume que nós queremos calcular. O número de mols de amônia, 2 vezes 10 a menos 4. A constante universal e a temperatura 300, que eu chamei a atenção para converter da escala Celsius para a escala Kelvin. Quando executamos essas contas, encontramos 4,92 vezes 10 a menos 3 litros. Cuidado, porque a pergunta foi em mililitros. Então, para converter de litro para mililitro, basta multiplicar por 1000. Então, 4,92 mililitros, que corresponde a letra B, ok? Essa foi a aplicação direta de fórmula, tranquilo, pessoal. Questão 7. Um cilindro de 8,2 litros de capacidade contém 720 gramas de gás oxigênio, O2, a 27 graus. Um estudante abre a válvula do cilindro, deixando escapar o gás até que a pressão seja reduzida para 7,5 atm. Supondo que a temperatura permaneça constante, a pressão inicial do cilindro e a massa de gás liberada serão respectivamente. Então nós temos duas operações aí. A primeira, para a gente calcular a pressão inicial, porque a questão deixa claro que o estudante abriu a válvula do cilindro até que a pressão se reduzisse para 7,5 atm, mas nós não sabemos quanto é a pressão inicial. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, nós sabemos a massa inicial de oxigênio que tinha no início. Depois que o estudante deixou escapar gás, qual foi a massa liberada? Ok? Então vamos nessa. O oxigênio, temos o volume, a massa inicial, a temperatura e a pressão no final. Ora, o número de mols sabemos que é a massa sobre o mol, onde ficará a massa de oxigênio 320 e o mol de oxigênio, como o oxigênio é 16, então O2 dá 32, 320 por 32 é igual a 10. Vamos substituir na equação de Clapeyron a pressão vezes o volume, 8,2, o número de mols, convertemos os 320 gramas em números de mols, a constante e a temperatura, 300 graus Kelvin, porque nós convertemos essa temperatura de 27 graus somando 273. E aí já temos a nossa primeira resposta. A pressão inicial, 30 atm, ok? Agora, a segunda
pergunta é: qual foi a massa de gás liberada? Veja, nós temos a massa inicial de oxigênio como sendo 320 gramas. Nós podemos calcular qual foi a massa final depois que a pressão se reduziu para 7,5. E aí, se fizermos a diferença inicial menos o final, teremos a massa que foi liberada, ok? Então vamos ver. PV igual a nRT, usando novamente a equação de Clapeyron. Pressão 7,5, volume 8,2. Alguns alunos podem perguntar, mas 8,2 é o volume inicial? Não, gente. 8,2 é a capacidade do cilindro. Mesmo tendo liberado uma certa massa de gás, não esqueça que o volume de um gás é o volume de todo o recipiente. Então nós teremos aqui 8,2 vezes N, o número de mols, a temperatura e a constante. Então nós encontramos o número de mols de oxigênio após a abertura do cilindro e parar em 7,5 atm, 2,5 mols. Ora, como o número de mol é a massa sobre o mol, a massa vai ser 2,5 vezes 32, 80 gramas. Mas a pergunta não é a massa final, é a massa liberada, que é dada por essa diferença. A massa inicial que nós tínhamos, 320, menos a massa final, 80. Então, a massa que foi liberada, 240, que corresponde à letra A. Voltando aqui, nós temos na letra A, ó, pressão, atmosfera 30 e a massa liberada, ok? Uma questão também bastante tranquila essa. Questão 8. Uma dada massa de um gás perfeito está a uma temperatura de 300 kelvins. Então já foi dada a temperatura na escala Kelvin. Ocupando um volume V e exercendo uma pressão P. Um volume V que nós não conhecemos, mas sabemos que é um valor V. Uma pressão P. Se o gás for aquecido e passar a ocupar um volume de 2V, ou seja, se dobrar o volume e a pressão 1,5 P, qual será a nova temperatura? Ora, nós podemos, já que estamos variando pressão, volume e temperatura, utilizar a equação geral dos gases. Então vamos substituir. A pressão inicial é uma pressão P. Vezes o volume inicial, V. Temperatura inicial foi dada 300 Kelvin. A nova pressão, 1,5 de P, vezes o volume 2V, que dobrou o volume, e a nova temperatura. Ora, nós podemos cancelar aqui, podemos cancelar P com P, V com V, aí executamos essas contas e vemos que a temperatura vai dar exatamente 900 graus Celsius, ok? Então, aplicação direta da equação geral dos gases. Letra E é a nossa resposta. Questão 9. Os gases comerciais, O2, N2, argônio, hélio, hidrogênio e mais alguns outros, utilizados na indústria, hospitais e laboratórios de pesquisa, são comercializados em cilindros com volume de 50 litros e pressão de 180 atm. Se a temperatura do cilindro é 27 graus Celsius, calcule a quantidade de gás em número de mols presente no interior do cilindro. Considere o gás como um gás ideal, dado para a gente a constante universal dos gases. Ora, podemos aplicar para achar o número de mol a equação de Clapeyron, já que nós dispomos de todas as outras informações. Olha aqui, pressão 180, volume 50 litros, queremos calcular o N,
a constante é dada e a temperatura 27 graus que convertemos em Kelvin. Então calculamos o número de mol, 366. Letra D. E para finalizar o questionário sobre gases, essa parte 2, vamos à questão 10. O gráfico a seguir representa uma transformação isovolumétrica de um gás ideal. Então, primeiro, o que é transformação isovolumétrica? Então, isso quer dizer mesmo volumétrica de volume. Então, é uma transformação que acontece com volume constante, ok? Nós temos o volume inicial, 40, para uma pressão de 4 atm. Aliás, desculpe, a temperatura na escala Celsius, 40, para a pressão de 4 atm. No ponto B, nós queremos calcular a temperatura quando a pressão for igual a 8. Então, se partirmos da equação geral dos gases, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como o volume é constante, aí cancelamos, fica P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. P1, 4 atm, está aqui ó, no ponto A. E a temperatura, transformando 40 graus Celsius em Kelvin, 313. A pressão no ponto B, 8. A temperatura, T2. Executando essa conta, 626, o que dá para a gente a letra E. Ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham resolvido, né, todas as questões. E aqui faça só, né, essa checagem, ok? Até a próxima aula.